No prefácio de Hamlet no livro Tragédias, da coleção Grandes Obras de Shakespeare, Bárbara Heliodora descreve 12 passos que definem uma tragédia de vingança. De forma resumida, uma tragédia de vingança envolve um fantasma clamando por justiça, um crime secreto revelado e um vingador que finge loucura e, no fim, perde a razão, consumido pela culpa e pela demória. Mas seria Sweeney Todd uma tragédia? Afinal, o que o move? Vingança ou amor? Isso importa? Sweeney Todd, o cruel barbeiro da Fleet Street, é para nós a obra-prima de Stephen Sondheim. Antes de se tornar musical em 1979 e ganhar sua versão cinematográfica mais famosa em 2006, dirigida por Tim Burton, a história já havia sido adaptada para o cinema em 1928 e em 1936, quando ainda era teatro de prosa. Essa narrativa que atravessa épocas e antecede o gênero slasher, mesclando humor e horror, surgiu primeiramente como parte de um periódico inglês de terror vitoriano. Apesar de ter uma porção de autores na capa do livro que reúne todos eles, sua autoria é tão nebulosa quanto sua trama, quase como se sempre tivesse existido. Essa é a história de um barbeiro exilado por 15 anos por um crime que supostamente não cometeu, que retorna para sua cidade natal em busca de sua mulher e sua filha, apenas para descobrir que elas, como ele, também já haviam se tornado fantasmas. Então, movido por uma força maior, ele decide passar o resto de seus dias fazendo os responsáveis pagarem por aquilo que fizeram com as duas. O que nos leva à pergunta, mais uma vez, essa é uma história de amor ou vingança? Difícil responder. Mas num mundo repleto de duplos, não poderíamos ter convidados melhores para este primeiro episódio do Sessão Dupla. Então sejam muito bem-vindos, Saulo Vasconcelos, intérprete do Sweeney no Brasil, e Caro Truzzi, que é intérprete da Joana, que é a filha do Sweeney. É uma honra receber vocês aqui para esse primeiro episódio de Sessão Dupla. E a gente não poderia começar de outro jeito, senão tentando estabelecer o que é essa história para nós quatro. Então a nossa pergunta é bem direta. Saulo, quem é o Sweeney? Sweeney é um personagem que ele passa 15 anos preso de forma injusta e volta com uma sede de vingança tão grande por essa injustiça que ele acaba ficando cego por esse desejo. Esse desejo consome ele de tal maneira que eu não vou falar qual que é o spoiler vou dar o spoiler do final do espetáculo, que ele acaba cometendo um dos atos mais trágicos que se pode cometer, que ele poderia cometer na situação dele, nas relações que ele estabelece com os outros personagens. Então termina assim de uma forma tão trágica, tão trágica, tão trágica que eu acho que isso é culpa, é responsabilidade da cegueira, do desejo de vingança dele. Excelente. Caru, quem é a Joana? A Joana é essa menina que foi resgatada, né, ou raptada, para ficar sob a guarda do juiz Turpin. Ela ficou presa durante a vida toda e ela tem essa sede de liberdade. E aí ela encontra no Anthony essa possibilidade de sair para o mundo, de se ver livre das garras daquele juiz, daquele tutor, que, né, que não só um tutor, mas também está beirando ali o abuso, né? E acho que é isso, a Joana, ela tem essa sede de sair para o mundo. Ela quer voar, ela quer sair, cantar e conhecer as coisas lindas que o mundo tem. E ela tá ali presa. Quem move o Sweeney? É ele próprio? É a Lovett? É o juiz? É o Benjamin Barker? São pessoas diferentes? Não, é ele próprio, ele faz as coisas por si próprio. Ele fala muito assim que da filha e da esposa. Ele cita muito as duas o tempo todo, mas eu acho que no fundo é sobre ele. Ele acaba se perdendo nessa cegueira de vingança e faz tudo assim para se satisfazer. Não é sobre elas. Tanto é que ele tem uma hora que ele encontra com a filha, tudo bem que se passaram 15 anos, mas sei lá, será que eles se cruzam? Ele olha para a filha em um determinado momento do espetáculo, já no final. E quase mata a filha, inclusive, né? Mas, tudo bem, volto a dizer, tudo bem que se passaram 15 anos, mas será que ele não sentiria, ele não reconheceria, não sentiria uma energia, não falaria assim, peraí,
eu conheço essa feição. Não sei, eu acho que a coisa se perde e ele faz tudo muito por si, né? É uma coisa muito egoísta, uma jornada muito narcisista, talvez. Isso. É porque até afinal, ele é a Joana aparece pra ele do jeito que ele sempre sonhou que ela era. Mesmo assim, ele não a reconhece, né? Ele descreve ela nas músicas do jeito que ele encontra, mas ele mesmo assim não consegue reconhecer. Quando ele foi preso, ela ainda era um bebezinho, né? Então, assim, não dá pra falar que dava pra reconhecer, mas... Acho que ele se pergunta, né, quando ele canta, será que é linda como a mãe, cabelos cor de sol? Acho que ele imagina, né, porque a busca dele também é a Joana ali, então acho que ele, no fundo, aquele cara cruel e assassino tem na cabeça dele, ele fica imaginando a filha, como é o cabelo dela, será que ela é um pai parece de com a menina, mãe? né? Exato. Você enxerga da mesma maneira, Carol? Eu enxergo. E engraçado que você falando desse até um pouco o egoísmo, né? É uma coisa que a gente conversava bastante lá na época, lá em 2022, quando a gente começou a criar os personagens e levantar o espetáculo. A gente falava muito assim sobre a Joana, né, com a direção. Eles não queriam que a Joana fosse essa mocinha, né, aquela mocinha que a gente vê meio chatinha, que a galera já não gosta muito de ver. Eles queriam que ela mostrasse mesmo que ela fosse uma garota forte, que o objetivo dela fosse a liberdade e que quase que como o romance dela com o Anthony, quase como ficasse em segundo plano, assim, né, que o objetivo maior dela era se livrar do juiz, era ir para o mundo, e assim, e por isso que eu digo que ela encontra no Anthony essa possibilidade, não que ela seja uma interesseira, mas que isso faz parte também, né, esse amor faz parte do objetivo maior dela, que é se livrar daquela gaiola, e não chega a ser um egoísmo, mas eu acho que tem essa coisa em comum nos dois, assim, eles são tão obstinados com o que eles querem, que eles vão a fundo, assim, no limite, né? Ele se torna um assassino cruel e a Joana também se torna uma assassina, né? Se é que eu posso dizer, contém spoiler. Mas a Joana também mata, no fim das contas, né? Para se livrar daquele hospício e ir embora com o Anthony. E ela quer, quando eles chegam na barbearia e o Anthony fala, não, me espera aqui que eu vou buscar uma carruagem. Ela fala, não, eu vou com você, sabe? Se vier alguém pra cá, tipo, se vier alguém, ela vai matar. Ela já tem a coragem que ele não teve, né? Exatamente, ela teve a coragem que ele não teve. Então, eu acho que os dois têm isso em comum. Eles vão no limite, assim, da loucura deles, né? Sensacional. Desse desespero. Sim. Agora entra a vinheta de casos de família, a gente vai debater se essa é uma questão genética ou não. Não, mas bacana. Vou aproveitar que você falou da questão da versão, né? Que vocês fizeram, porque para quem não acompanhou toda a história de Sweeney, existiu uma primeira versão aqui no Brasil em 2022. Depois voltou para uma curtíssima temporada mesmo, um final de semana em Curitiba. Inclusive e agora, nós fomos. Nós estivemos... Foi o nosso primeiro musical da vida, a gente estava até compartilhando aqui antes de começar, que Sweeney foi realmente que virou uma chavinha pra gente, né? Porque foi o primeiro musical que a gente foi e que a gente nunca mais parou de ir, né? E nosso canal não existiria se não fosse por causa do Sweeney também. Então a gente deve muito a esse musical. Eu digo que sempre vai ser o mais importante das nossas vidas, independente do que aconteça por isso. Eu queria falar justamente sobre isso, né? Sobre tantas versões, porque a gente pode ver que, até no começo a gente mencionou que antes mesmo de virar um musical, já existiam 2 filmes, pelo menos. Isso que a gente tem registro ainda... Pode ser que tenham acontecido os outros que sejam mídias perdidas. Fora o musical que veio só em 79 e ainda depois disso a gente continua criando novas versões. Inclusive, voltou na Broadway muito recentemente. Também no final para uma curta temporada. E agora a gente tem de novo agora aqui em São Paulo, no Teatro Santander. O que vocês acham que tem nessa história que faz com que ela continue ganhando novas versões, mesmo tanto tempo depois? Eu acho que tem uma jornada assim que encanta muito o público, que é a jornada do anti-herói, né? A gente sempre... O anti-herói é sempre mais interessante porque ele tem características vilanescas, mas o público torce por ele,
porque tem empatia por causa do tema da filha e da esposa. Então, esse tema é muito interessante, essa jornada é muito interessante, muito atraente. E tem também essa personagem da Donna Lovett, que é a companheira do Sweeney Todd ao longo do espetáculo, que ela traz um contraponto cômico, traz leveza, traz muita... ela se complementa muito com ele, assim, sabe? Se ele é um cara que está cego, assim, pela questão da vingança, pela sede de vingança e tal, ela tá fazendo um contraponto porque ela é muito apaixonada por ele, sabe? Uhum. Então, isso também deixa a coisa interessante, bastante interessante. A questão da história da Joana também, que a gente torce para que ela seja livre, a gente torce para que ela saia das garras do juiz, que é esse juiz. Para contextualizar as pessoas que não conhecem a história, esse juiz é o mesmo. Existe uma figura de um juiz que condena o Sweeney Todd a 15 anos de prisão por um crime que ele não cometeu. Esse juiz, ele abusa sexualmente da esposa dele e adota a Joana como vira um tutor dela, uma espécie de tutor, e se apaixona por ela e vai casar com ela. Aí, na cabeça dele, ele vai casar com ela. Então, assim, é muito complexa essa figura do juiz, né? Eu acho que é o grande vilão, assim, central da história. E o Sweeney Todd seria um anti-herói. Então, a gente torce para que a Joana se livre das garras dessa pessoa. A gente torce para que o juiz seja eliminado. A gente torce para que o Sweeney Todd consiga executar o plano de vingança dele. A gente torce para que Donna Lovett e o Sweeney Todd fiquem juntos de alguma forma, porque eles são fofinhos e tal. Mas aí se descobre no final que isso não é possível e tal. Tem uma coisa de justiça muito grande que eu acho que envolve o público, né? Tem muitos elementos assim que o público fica assim esperando essas amarras, são muitas amarras soltas, se resolverem, se concluírem. E tem muito isso mesmo, né? De tipo, quem tá contando a história, né? Qual que é a história que a gente tá assistindo? Porque uma das partes que a gente acha muito interessante também é todo aquele momento com o Pirelli, em que quando o Pirelli aparece na barbearia, e aí ele dá querendo ou não, ele confronta o Sweeney com a mesma coisa que ele confronta o juiz no final, que é tipo, é claro que você não vai lembrar de mim, né? Como é que meu rosto vai ser... Então, será que o Sweeney realmente é tão diferente assim, né? Mesmo antes que a gente não sabe o que aconteceu por ele ter sido exilado pelos 15 anos, supostamente é um crime que ele não cometeu, mas será que ele é tão diferente assim do juiz, né? Porque, querendo ou não, eles se aproximam em muitos momentos, né? Sim, é um bom ponto isso que está trazendo. E o Pirelli, assim, é a primeira vítima dele, né? Esse barbeiro. Então, a gente fica horrorizado, mas ao mesmo tempo, já que o Sweeney matou o primeiro, que mate logo o juiz, que se resolva isso, que feche esse ciclo, que se vingue pela filha, pela esposa, por ele mesmo. Vocês acham que tem um pior, assim, entre o Sweeney e a Lovett? Dá pra compará-los? Você foi falando, o juiz realmente tem essa posição de vilão, o Sweeney tem de anti-herói, mas também tem muito, por mais que a Lovett seja muito leve nesse tom cômico, também tem um quezinho de ruindade nela. Claro, então, ela é a pessoa que sabe de tudo. Exato! Ela é a que mais sabe e manipula. Ela é muito manipuladora, né, a Lovett? Ela é a primeira pessoa a sugerir que ele mate o Anthony, né? Tipo, quando ele não tinha feito nada, digamos assim. Sim. Então, pra você, tipo, ela é o pivô dessa história? Qual seria a posição que ela se encaixa aí dentro? Você querer comparar, por exemplo, qual que é pior, o Sweeney ou a Lovett? O Sweeney 1 milhão de vezes, porque ele mata várias pessoas. Ela é cúmplice. Aos olhos da lei, ela pegaria menos tempo de cadeia. Apesar das tortas. Apesar das tortas. Enfim. Eu acho fantástico que o que falta para a torta ficar boa é a carne humana. É que de repente a massa, tudo se resolve. Não, é ela né? que tem a ideia de matar pessoas para aproveitar a carne que está muito cara no mercado, para aproveitar a carne humana dessas pessoas assassinadas e fazer tortas com carne humana. Então, tem uma questão de humor negro assim bastante interessante também, porque esse espetáculo é tragédia, é comédia de humor negro, é uma farsa, tem tantos elementos assim teatrais, é um musical, porque o teatro se divide em tantas farsas, drama, comédia, musical, é tudo ao mesmo tempo esse espetáculo, por isso que ele é tão interessante como gênero. Perfeito. Eu acho que agora a gente vai encerrar então o nosso primeiro ato,
A gente vai propor agora um intervalo, só que esse intervalo a gente fica junto, certo? É um game Esse interativo. intervalo não precisa fechar as cortinas, a gente vai continuar todo mundo aqui. A gente vai propor um game pra vocês, se quiser. Todo mundo jogou Stop? Uhum. Já. Perfeito. Esse é um pouquinho diferente porque é um stop de rádio. Exato. É... E é um pouco temático também, né? Sim. Mas a gente vai fazer um teste aqui só pra ver se funciona, certo? Então vamos lá, vai. Uma letra, voz de Deus, fala uma letra aí. Nossas dupletes. Mandem uma letra pra gente. Uma letra? Isso, uma Vou letra. falar a letra M. Tá. A gente não fez par nenhum ímpar antes, né? É verdade. Ímpar. Par. Para o ímpar. Par, você ganhou. Você começa então? Certo, vai. Mas se eu Nome. ganhar, não é você que tem que fazer? Tá bom, deixa pra lá. Tá tudo certo. Vai funcionar assim. A gente vai fazer um pequeno para o ímpar, pra decidir quem vai começar e, enfim, seguimos. Só que vai ser temático. Não Eu deixo a Carol necessariamente vai ser começar. Primeiras damas. Excelente, tá bom. Então, Caru vai começar. Tá. Fechado. Nossas dupletes, nossas vozes de Deus? As meninas vão sortear uma letra, elas vão escolher, a gente também não sabe, certo? Não. E as Então, categorias a escolher. gente vai apresentar enquanto faz? Isso. Tá bom. Só vamos explicar uma coisa antes. Vai rolar ali um cronômetro de 1 minutinho. Nesse tempo, a gente vai falar a categoria e você já responde. Se não souber alguma, fala próxima. E aí depois a gente volta pra que não foi, certo? Tá bom. Fechado. Ai, meu Deus, eu tô desesperada. Vai dar bom, vai dar bom. Vai, Bora lá? Só vai. Só vai, então vamos lá. Vamos Vou vai. falar uma letra. As meninas... As meninas elas- vão falar uma letra e a gente vai falando as categorias. Aí, se você não souber alguma, você tenta responder na hora. Não sabe alguma, fala próximo. E aí, depois a gente volta no final. Tá bom. Fechou? Então, bora. Bora lá. Meninas, uma letra. Letra G. Pode rodar. Espécie de pássaro. Sabor de torta. Gostosa! A minha vizinha é... Gostoso! Um bom barbear requer... Jeito com G. Moças são um pouco... Gostosas! O nome dele é... Geral. Espécie de pássaro. Não sei. Espécie de pássaro com G. Nossa, com G. Gente, pior que tem. Calma. Pronto! Ótimo! Voltando. Um bom barbear requer é o último. Requer gosto. É isso, excelente. Pronto! Aê, Lindo! perfeito. Você tá com um fez negócio de toda. gostosa, né? Gosto gostosa. Meio gosto e gostosa na minha cabeça. Espécie de pássaro gostosa. Sabe? Excelente, ó, gabaritou. Olha aí. Parabéns, Caru. Ó, Gabaritei falando 3 vezes. se fosse assim, se tivesse um prêmio... É que a gente tem que ver como vai ser o desempenho do solo também, né? Mas se tivesse um máximo assim, tudo bem que você também não ganharia nada. A gente não conseguiu comprar nada. Qual prêmio? Tirou nota 10. Parabéns, Caru! conseguiu Tirou fazer nota todo. 10. Bora lá então, Saulo. Vamos, tô Fechou? pronto. Bora lá, meninas. Nasci pronto. Uma letra. Letra P. Espécie de pássaro. Pode contar, mas não, peraí. Epa, é. O cronômetro. Vai. Espécie de pássaro. Pintacilgo. Sabor de torta. Sabor de torta, torta de pêssego. Minha vizinha é... Uma Eu sei porcaria. que você pensou. Uma porcaria. Eu pensei a mesma coisa. Um bom barbear requer. Requer postura. Moças são um pouco... Piradas. O nome dele é. Paulo. Aê, perfeito. Aê, gabaritei. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, Saulo. Nem acabou o tempo. Ainda tá, ó. A gente Paulo, pensou. vencedor, eu fracassei. Aí, uma sala de palmas. Não, você não fracassou nada, porque você foi o início, você foi a primeira, aí você tava ansiosa e A gente não nervosa. prometeu que não seria uma coisa tão boa ser o primeiro, né? Então, Por isso que é bom estudar espécies de pássaros. né? Isso que Galinha. meu pai trabalha com birdwatching. Ele vai ver esse vídeo e vai ficar, como assim? Você não sabia uma espécie de pássaro com C? Aí
Ainda bem que não foi seu pai que jogou, então, né? Senão eu ia perder facilmente. Você falou o quê? Gaivota, né? Falei gaivota. Gaivota é pássaro. Só tem gaivota. Olha, eu confesso pra vocês que eu nunca sonhei em fazer Joana ou Sweeney Todd. Assim, Sweeney Todd, sim, era um grande sonho. E, principalmente, trabalhar com a galera do núcleo era um grande sonho. Mas a Joana, eu confesso pra vocês que nunca foi o personagem dos meus sonhos, o plot dos meus sonhos. E quando eu recebi o material, eu me inscrevi, obviamente, pra Joana, que era o que estava mais dentro do meu perfil. E quando eu recebi o material, eu quase desisti. Eu falei, nossa, gente, é muito difícil. Essa música é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu ainda estava fazendo outras audições para outras coisas na época, então eu estava com a cabeça focada mais nos outros projetos que eu estava audicionando. Eu falei, quer saber? Não vou fazer esse teste, não. Aí eu comentei isso na época com a Beth Diva, que que é a pessoa que fazia a Carlota no Fantasma, né? Uma super diva lírica. E ela falou, não, você vai sim. Você vai fazer esse teste, você vai ser a Joana, é pra você. Você tem mais a personalidade da mendiga, mas você vai fazer a Joana e você vai passar. Aí eu, ai, Beth, mas é muito difícil. Ela, não, me manda um áudio dessa música aqui que eu vou escutar, eu te falo não sei o quê, não sei o quê. Aí eu gravei um áudio, mandei pra ela, faz isso, faz aquilo. Aí eu ainda não muito satisfeita, falei, isso faltava tipo 2 dias pro teste, né? Falei, não sei, ainda tô muito insegura, acho que não vai dar, acho que não é pra mim. Daí ela, vai, só vai. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí eu liguei pra Raquel Paulinho, outra amiga minha, também super diva lírica, e falei, amiga, me ajuda. Preciso aprender essa música, preciso aprender a cantar isso direito para fazer o teste. Pelo menos quero só fazer um bom teste. Ela vem aqui em casa, ela mora do lado do núcleo, né, onde ia ser o teste. Eu fui para casa dela, o marido dela também é pianista, então eu fiz um repasse com ele e com ela, os dois me ajudando muito. E de lá eu fui direto pro teste. E foi muito bom, assim, foi um dos testes mais legais que eu fiz na minha vida, porque o Zé, a Fernanda, a Adriana, eles a hora que eu entrei naquele lugar, sabe, eu já senti uma paz, assim, uma tranquilidade. Se sentiu confortável, acolhida. De uma forma que eu nunca tinha me sentido antes num teste, né, porque a gente sabe como que é tensão, é insegurança, qualquer coisa se passa. Será que eles vão gostar do jeito que eu tô cantando, do jeito que eu tô atuando, da minha aparência, do meu cabelo, do que quer que seja, né? Passa de tudo na nossa cabeça. E lá eu simplesmente quis entregar um bom teste, assim, sem preocupação. Então, eu cantei uma vez, o Zé deu umas direções, eu fiz o que ele pediu, depois cantei de novo, e foi praticamente uma aula, assim, sabe? Um workshop, assim. Foi tão gostoso, foi tão confortável. E eu saí de lá com uma sensação muito boa. Eu falei, cara, acho que pode rolar. Acho que pode dar certo, acho que eu consigo. Acho que eu sirvo pra isso, sabe? E passaram-se alguns dias e ele me ligou falando que eu tinha sido... Ele e a Adriana me ligaram falando que eu tinha sido aprovada e eu fiquei muito feliz. E a partir de então comecei a estudar loucamente, né, para acessar esse registro que eu já estava tendo um pouquinho de contato antes por conta do Fantasma, mas eu nunca tinha tido um papel de cantora, e ainda mais nesse padrão de canto, né? Então, foi um presente, uma honra, um desafio, um aprendizado. O Sweeney significa muito para mim, né? Eu vindo de um lugar mais como... eu venho da dança, né? E a gente sabe no musical o quanto é difícil para uma bailarina conquistar um espaço desse. Ainda mais numa obra tão icônica como Sweeney Todd, né? Com essa partitura dificílima, super trabalhosa. Então, assim, eu sou eternamente grata ao Zé, a Fernanda, a Adriana, por terem
confiado em mim esse papel e terem me dado esse presente, assim. Foi incrível na minha vida. Eu acho que depois do Sweeney, eu fui escalando novos lugares, né, na minha carreira, assim, que tá começando, mas eu sou muito grata a eles. E foi assim que a Joana apareceu na minha vida. Ai, que bom história que foi linda, assim, né? que você faz lindamente. Sim. Obrigada. Sim. De verdade, de verdade. E é um desafio, continua sendo um desafio, mesmo agora, assim, eu acho que falo por mim, mas falo pelos meus colegas de elenco também. Eu acho que essa nova temporada, eu acho que todo mundo tá mais maduro, tá com mais experiência, mas continua sendo um desafio fazer essa peça. Ela exige uma disciplina muito maior do que as outras coisas que eu já fiz. Exige muito estudo, não dá para parar assim, não dá para chegar e falar assim, hoje vamos fazer, só vou fazer, não tem como. Você tem que fazer um bom aquecimento, você tem que descansar em casa, você tem que respeitar muito seu aparelho vocal, seu corpo, senão não dá. É realmente assim uma obra que exige que Muito. você esteja 100% dedicado a ela, né, nessa aula. No limite, né? Exige bastante dos atores e eu acho que assim, que todos nós do elenco estamos nessa posição, assim, de muito desejo, de realizar um sonho. Para a Andresa Massey, que faz a Dona Lovett, com certeza, ela nunca me falou, mas eu tenho certeza que quando ela foi dada a oportunidade para ela fazer o papel, ela deve ter ficado muito feliz e honrada, porque são papéis incríveis, né? Parece que foi feito para ela, né? É verdade. Impressionante. Isso é muito importante também, né? A gente ter uma relação natural com a personagem e também a vontade, o desejo de fazer muito grande, meu também. Eu já fiz muita coisa e aí quando me foi dada essa oportunidade, eu falei, meu Deus, era uma das únicas coisas que estava faltando eu fazer, que eu tinha muita vontade. Quando eu soube que teria, eu estava em Portugal e eu fiquei triste, falei, poxa, não estou nem lá para poder, sei lá, imaginei que talvez eles já tivessem na cabeça algum ator específico para fazer o papel, que foi o Rodrigo Lombardi o primeiro, que seja dado o crédito, né, seja dado a devida reverência a esse grande ator. Mas eu fiquei muito triste de não estar no Brasil para poder, de repente, disputar, fazer um teste, não sabia se teria teste, ou se seria aberto, ou se seriam algumas pessoas já convidadas. Mas fiquei bastante triste e decepcionado por não estar no Brasil. E aí, de repente, a vida dá uma volta, eu volto para o Brasil, o Sweeney tem um revival, a gente vai lá para Curitiba e faz 3 apresentações lá, mas eu estudei, viu? Olha, eu estudei como se não houvesse amanhã. Horas e horas e horas dedicadas, várias notas, anotações de partitura, de contagem de tempo, de pausas, etc. Tudo isso, por isso que eu falo que é importante a paixão, porque quando você está apaixonado, você não pensa que está gastando um tempo com algo. O tempo ele passa rápido e você está aprendendo e você faz aquilo muito amarradão, sabe? Então, eu acho que isso tem muito presente no elenco. As pessoas que estão ali têm muita vontade de estar ali. Com certeza é um elenco extremamente apaixonado. Dá pra sentir, pelo né? que faz, pela obra, por nós. Assim, dá para sentir. Individualmente e coletivamente. Coletivamente. Né? A gente está muito realizado, mas o coletivo também está muito junto, né? Sim. Eu falo que eu acho que tem uma coisa que eu trabalho com TV, eu acho que tem uma coisa que aproxima muito a TV e o teatro, que é, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas quando você assiste alguma coisa que você percebe que aquelas pessoas realmente estão fazendo aquilo com alma, sabe, com coração, com certeza. você sente. Tipo, você pode não saber nada da história por trás e o que está acontecendo nos bastidores, mas você sente. E essa é uma coisa que a gente sempre sentiu muito com o Sweeney, né? Eu acho que talvez muito do carinho que a gente desenvolveu desde lá atrás foi isso, que realmente são pessoas que estão muito afim de fazer, que realmente são apaixonadas por essa história também e que querem, enfim, contá-la da melhor maneira possível, né? Aproveitando que vocês falaram sobre os personagens e o match com os personagens, vocês gostariam de fazer algum outro papel, se vocês não fossem vocês em Sweeney?
E eu faria o juiz. Legal. Cara, eu acho que eu adoraria fazer o Pirelli ou a Lovett. Eu Não, amo. realmente. Porque quando eu Os começo dois. com você fala, não, eu queria se fazer pode- o Tobias. Não, Mas se a pode Lovett, escolher mulher gente. também, eu faria a Lovett. Incrível, é Maravilhoso. incrível, é Ela é incrível. incrível. É fantástico. Incrível. A gente coloca... Tem vários personagens muito interessantes, né? Isso que eu acho muito legal do Sweeney também, que acho que É. todos eles individualmente. Outro dia até, quando Eu acho que depois isso a gente complementa assistiu- um pouco da pergunta de vocês. Por que, que o Sweeney é essa grande coisa que deixa todo mundo louco, né? Porque, assim, não, além da trama ser incrível, cada personagem é muito individualmente é muito incrível. interessante. né? As músicas são muito boas, né? Então, acho que o conjunto da obra realmente faz com que seja tão catártico para todo mundo, né? Com certeza. Tive até a oportunidade de trocar uma ideia com o Matheus depois que a gente foi na última sessão, porque a gente postou stories que foi, ele acabou respondendo. Eu falei, poxa, primeira vez que tô vendo o seu Tobias, né? Porque, coincidentemente, todas as vezes que a gente foi, não foi ele. A primeira vez foi o Edmundo Vitor. Mesmo quando ele estava em cartaz, foi o Edmundo que fez. Então, essa foi a primeira vez que foi aqui em São Paulo que eu vi a versão dele. Eu falei, caramba, como é legal você ver o mesmo personagem sendo interpretado por várias pessoas diferentes, né? Como cada uma delas dá o seu toque também na maneira como elas interpretam aquele personagem. Sim. E o próprio Tobias, eu acho talvez o personagem mais interessante pra mim seja ele, porque ele é essa criança que não cresceu, porque foi negligenciado de todas as... É um adulto, mas no fundo é uma criança, porque ele foi negligenciado de todas as maneiras, então ele não tem a maturidade que é necessária. Então é muito interessante como cada personagem individualmente é interessante também, né? Pra tornar o conjunto da obra como um Muito. todo mais interessante. Olha, uma pergunta que a gente não tem como deixar de fazer. Qual que é a história da dupla? Onde que vocês se conheceram? Qual que é a primeira memória que vocês têm um do outro? A minha primeira memória com o Saulo é a Bela e a Fera. Sério? Uhum. Lá em 2003? Foi o primeiro, Quantos anos você tinha? o primeiro musical que eu assisti na minha vida. Você tinha o quê? Quantos anos? Ela esquivou da pergunta, eu acho que... Não, Eu não lembro mesmo. Não, porque foi em 2002, 2003, né? Então, você devia ser uma Uma criança. criança. É. Gente, e foi o meu primeiro musical, né? Então acho que foi o que me fez sonhar com isso. Então, Saulo Caru- estava lá. A Caru eu vi... Mas eu não conhecia o Saulo, assim, óbvio que eu sempre conheci o Saulo, porque, né, ele é um ícone no nosso meio, mas é a primeira vez que a gente está trabalhando junto, de fato. Sangue do meu sangue, você. Apesar de serem pai e filha. Mas, óbvio, eu sempre acompanhei, imagina, sempre acompanhei os trabalhos do Saulo, e pra mim é uma honra estar do lado dele. Olha, eu fico até emocionada, porque, assim, é isso, você tava lá naquilo que me fez sonhar, né, naquele Bela e a Fera, que acho que pra muitos da minha geração foi o que alimentou esse sonho e que despertou esse sonho, né, então... Faz tanto tempo, né? E eu vi ela no Fantasma, olha que coisa. Olha, Eu fui assistir a estreia e lá eu conheci o trabalho dela. Acho que foi o primeiro contato que eu lembro de ter tido contigo. Qual foi o seu primeiro musical? O meu primeiro musical foi Rent, mas o meu primeiro, assim, Qual Rent? grande... Aquele lá no Teatro Frei Caneca? Eu fiz a segunda temporada, que foi no FAAP. Então não vi, eu vi quando foi lá no Frei Caneca. Foi o primeiro que eu fiz. Aham. Mas o Fantasma, assim, de grandes produções, realmente foi o primeiro. Então acho que foi lá que eu te vi pela primeira vez. Com mais consciência, né? Porque aí você vai lá ler quem é que faz parte do elenco, aí você vê os nomes, aí você quer saber quem é cada um. Porque esse espetáculo para mim é muito caro, né? Eu já fiz mil apresentações, né? Contando... Do Fantasma? Foi. Eu fiz 500. Foram 400 no México e 600 no Brasil. Então... não é pra qualquer um, né? Não, já tenho doutorado. Faria mais primeiro um pouquinho. Fantasma e depois Faria o Saulo, mais né? um pouquinho. Também. Eu achei muito bonito que você comentou, porque também se relaciona muito com a sua história, né? Tipo, a história do fantasma se relaciona muito com a história... Com a sua Sim, história, você sim. entendeu? Que é a Kristen, que é... Temos um paralelo aí. A gente tem duas paixões em comum, né? O Fantasma da Ópera e o Sweeney Todd. Vocês consideram que é mais fácil trabalhar com teatro musical hoje, por essa quantidade maior de produções, ou existem outros desafios que surgiram nesse meio tempo também? Olha, eu acho que o Saulo pode até responder melhor essa pergunta, porque ele já está aí há
um pouco. Então, né? quando houve esse boom, foi mais ou menos 1999 que começou esse movimento que hoje se consolidou. E naquela época era uma terra de ninguém, né? Então, você juntava gente que cantava, com gente que era ator, com gente que dançava, que eram com bailarinos, e a gente botava ali uma salada ali, cada um fazia a sua parte e tentava contribuir da melhor forma para o espetáculo. Mas tinham muito poucos espetáculos, era uma média de um espetáculo por ano e muito pouca gente, né? E hoje tem muito mais espetáculos, só que tem uma pá de gente que não acaba mais. Eu falo assim, de onde vem tanto talento, né? E talentosos, assim. Eu já fui fazer um workshop em Fortaleza, fui achando assim, não é um grande polo, vai ter uma galera assim legal, vou conhecer gente nova, o quê? Foi uma coisa assim que eu vi talentos absurdos. Aí também tive uma experiência de um workshop em Florianópolis, também talentos absurdos. Então assim, tem no Brasil inteiro e essas pessoas vêm para cá audicionar, né? Os melhores de seus estados vêm para São Paulo tentar uma... Você é de São Paulo mesmo? Sou do interior de São Paulo. E eu sou de Brasília, por exemplo. Então eu fui um dos que se moveu de sua cidade para tentar a sorte aqui e conseguir. Então, assim, hoje tem muito mais espetáculo, mas muito mais gente. Então, essa conta, assim, proporcional, né? Se a oportunidade hoje é maior ou menor, antes tinha menos espetáculo, mas tinha menos gente. Hoje tem mais espetáculo, mas tem muito mais gente. Então, não dá para medir, assim, mas é muito difícil de furar essa bolha, de entrar, de fazer parte de um musical, porque realmente você tem que ter uma série de habilidades e tal. Às vezes você é muito bom cantor e não é... se espera que você, num teste seu, que você seja mais expressivo. Às vezes você dança muito bem, mas não canta tão bem. E assim vai. Então, a gente ainda tem questões a evoluir dos profissionais mesmo, das pessoas que estão interessadas, porque é uma educação cara, né? Você fazer uma aula de canto é uma hora cara que se paga. Fazer aula de dança, você também... Aí estamos falando de aula de canto individual, que é cara, aula de dança, que é cara, que você tem que pagar para desenvolver o seu corpo, seus movimentos, fazer aula de teatro, então isso tudo vai pesando Dinheiro no e tempo, bolso, né? acaba eliminando umas pessoas que poderiam ter grandes oportunidades porque não tem condições de pagar. Acaba sendo caro, né? Tem muitas contradições e questões que poderiam ser resolvidas assim para os artistas, né? Para essas pessoas terem mais acesso e estarem melhor preparadas. É uma dificuldade também que tem que ser levantada e que tem que ser discutida. E a questão das produções, eu acho ótimo, né? Que tenha muito, né? Sim. Que tenha variedade, que tenha... Estava até comentando com o Matheus esses dias, falei, amigo, no segundo semestre simplesmente vai ter, tipo, tudo que eu sempre sonhei, o que eu faço? Porque tem Hair que eu amo, tem Chorus Line que eu amo, tem Harry Potter que eu amo. Óbvio que a gente nunca sabe, né, se vai passar no teste, a gente nunca sabe o que as produtoras estão procurando, mas só de ter tanta coisa que você gosta, assim, né, tão bom. Mas eu acho que o grande lance é isso que o Saulo comentou, assim, mesmo com muitas produções, tem muita gente bem preparada para fazer. Então, a concorrência é muito grande. Então, temos esse contraponto. Então, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a Caru, então, para a gente encerrar. Beleza. Que é sobre qual foi a diferença assim, do desafio de interpretar lá no 033, na versão imersiva, para interpretar agora no palco italiano. Se teve algum receio de como isso seria, se o público... como que o público receberia, talvez? Eu acho que a gente, na nossa cabeça, assim, de intérprete, a gente sempre fica com um pouquinho de receio, né? De, como vai ser lá agora, tão diferente, num teatro tão grande. A gente trabalhou tanto para encaixar essa obra lá no rooftop, né? Mas eu acho que... Era mais intimista? Era mais intimista muito próximo, e era... Exatamente isso que eu ia falar. Esse lance da proximidade, eu acho que
trazia uma coisa um pouco mais popular para a obra, no sentido de que era outra coisa que a gente trabalhou bastante com a direção lá em 2022, pela origem do Sweeney Todd, né, dos Penny Dreadfuls, que eram esses livrinhos muito populares, né, na Londres vitoriana, na época vitoriana. E um dos objetivos da direção era acessar um pouco essa essência popular do Sweeney Todd. E eu acho que lá no Rooftop a gente conseguia realizar isso de uma forma muito legal. Tinha inclusive um momento que a gente entregava, né, um folheto, e ter as pessoas por perto ali, acho que, não sei, eu sinto que a gente conseguia trazer essa proximidade para o popular um pouco mais. E o Santander, né, é um dos teatros mais estruturados que a gente tem aqui, de mais pompa, né, digamos assim, né, que recebe as produções mais incríveis. Então, na minha cabeça eu ficava, ai, como é que vai ser isso lá agora? Mas o que eu sinto de diferente eu não sei, aí eu tô falando de uma sensação, de uma coisa mais íntima até, né? Eu sinto uma densidade tão grande lá no Santander da obra, que é algo que tinha lá no rooftop, mas lá por ter a galera tão perto, tinha uma outra energia. E lá no Santander, eu sinto tudo, uma tensão muito grande, eu sinto essa densidade. É muito louco que quando acaba a peça e a gente vai agradecer, você vê que, assim, a gente recebe os aplausos, mas são aplausos que a galera tá meio catatônica ainda, você não sente isso? Eu sinto essa diferença. Eu acho que ficou tudo um pouco mais sombrio, mais denso mesmo lá no... Eu acho que o teatro trouxe essa coisa, assim, essa energia diferente lá no Santander. Eu acho que... Opa! Isso aqui, por incrível que pareça, é alarme de remédio. Tá tudo bem, você tá com remédio aí? Não, isso eu tomo depois. É a idade. Eu senti essa diferença. Imagina. Mas eu acho que... eu tô falando de uma sensação mais íntima, né? E eu acho que, tecnicamente, sempre tem os desafios, E é mais né? épico também, né? É mais Como é muito épico. grande, fica tudo muito épico, assim, isso. sabe? Nossa, excelente. É interessante, a gente sempre comenta que a gente sente que Sweeney é a maior experiência de suspensão de descrença que a gente já passou, assim, no teatro. Porque, realmente, assim, nossa, eu lembro que a primeira vez que a gente assistiu, por ser a primeira vez, né, acho que toda vez é um choque diferente. É aquele tipo de história que você assiste a mesma cena de novo, quase como se esperasse um final diferente, né? Tipo, toda vez parece que o Sweeney vai matar o juiz, e você depois, de repente... Mas, enfim, eu pelo menos tenho essa sensação, que toda vez que eu assisto é como se eu esperasse um final diferente, mesmo sabendo que vai acontecer a mesma coisa que eu já assisti nas outras vezes. E realmente é isso, né? Tipo, ali, aquele espaço realmente vira os arredores da Rua Fleet, você tá totalmente imerso na história. Do jeito que você se assusta com eles, você fica triste com eles, enfim. Eu, assim como o público, sinto medos muito diferentes. Uhum. Tipo, no 033 tinha uma questão de iluminação. A gente teve uma experiência muito grata no 033, que foi um erro do Simpla. Porque a gente tinha comprado datas para abril. Tava lembrando dessa história ontem. Mas deu algum erro e o único jeito da gente assistir nos bancos da Rua Fleet era se nós sentássemos separados. Então, ela sentou de um lado e eu de outro. Assim, mas assim, muito longe um do outro. Não dava para se comunicar. E no segundo ato a gente trocou, no segundo ato a gente trocou, foi maravilhoso. E aí, quando vocês começavam o prelúdio, e eles apagavam as luzes, e acendiam, e todo mundo tava lá, cara, era de se borrar na cadeira. Não tem outro termo. Então, lá era o terror por estar tão perto. E no Santander é o terror por ser tão grande. Eu acho que faz todo essas sentido. Coisas assim. Uhum. O que a gente pode esperar de vocês neste ano? Boa pergunta, eu também não sei. Estamos aí nessa vida, né, gente? Nessa coisa imprevisível. Nem eu sei o que esperar esse ano. Eu só posso dizer que tem muitas coisas que eu vindo aí que eu gostaria muito de fazer.
Mas ainda está tudo em aberto. A gente tem que passar por um processo de teste ou de convite, alguma coisa assim. A minha próxima meta é voltar para Brasília e estar com as minhas filhas, porque são prioridade para mim. Quando eu não estou trabalhando, eu sempre volto para lá para exercer a função de pai. As pessoas falam assim, que bom, você vai ver suas filhas lá descansar. Não vou descansar, não. Vou acordar às 6 da manhã, fazer lancheiro, levar para a escola, trazer, cuidar, brincar, ir para o parquinho quando eu estou exausto, depois de um dia inteiro dando aula, enfim. Então, eu vou voltar para lá para exercer minha presença na vida delas, que para mim é a prioridade número 1. Mas se aparecendo os projetos e a gente se submetendo a testes, e aí a gente vê o que acontece. É muito difícil a gente ter uma agenda muito antecipada, organizada, sabe? Sim. É muito assim de momento. O momento agora é cumprir bem, fechar com chave de ouro essas temporadas curtíssimas de Sweeney Todd. Aliás, vão assistir, por favor. Só mais uma semana. Só mais uma semaninha. E aí a gente vai vivendo e vai sentindo qual que é o próximo passo. Perfeito. Onde encontramos vocês no Instagram? @Carutruzzi. @Saulo Vasconcelos. Excelente. Pessoal, só pra gente encerrar mesmo, a gente queria propor uma outra brincadeirinha, uma bobeirinha. Basicamente, o nosso canal começou primeiro com um vídeo de Sweeney, né? Coincidentemente, quando a gente nem fazia isso. Mas depois a gente acabou se popularizando porque aconteceu o programa de fidelidade de Wicked e tinha umas fotos temáticas. A gente ia pra Broadway assistir Sweeney e deu tudo errado. Então a gente naquele luto falou, vambora, e fomos. E aí a gente começou a tirar as fotos temáticas com como a gente se imaginaria criando historinhas dentro daquela história. E aí a gente queria fazer uma foto com vocês também. A gente trouxe as coisas pra fazer. Se vocês toparem, a gente vai fazer uma foto temática. Certo? Vambora! Agora eu vou ter que pedir uma ajuda pras meninas, porque eu não sei, eu acho que não precisa. Eu quero falar que acho que talvez tem que deixar o plano um pouquinho mais aberto, mas acho que não precisa. Não, acho que vai dar, inclusive, pra fechar. Não sei. Tá ótimo. Uma das dupletes consegue pegar pra mim a capa? Ela tá aqui, ó, tá aqui. Eu me imaginei indo na sua barbearia. Bê, fecha aqui pra mim. Fecha, peraí. Olha. Peraí. A gente vai fazer daqui mesmo? Eu pensei em arrastar isso aqui, ó, pra poder... Tá bom. É que talvez eu caia meu ponto. A câmera pega, não pega? Tem câmera. Eu acho que vai pegar. Faça as honras com essa navalha. Peraí. Peraí. E aí, eu pensei, Caru, da gente perceber que ele tá indo apunhalá-lo e tentar apunhalá-lo pelas costas. Tá bom. Ó, pega esse pau de macarrão e ó, por trás assim. O Lucas Cacá. Torta de jornalista. Maluzinha, você tiraria a foto Daqui também dá? no... Não sei. Ó, tira do meu aqui. Gente, esse, se vocês não conheceram, é o Caio. Oi, Caio. Baita entusiasta de musicais também. Então, pode tirar, Vou pegar no vamos seu mudar cabelo e moda, fazer você que assim, manda. ó. Aí, pelo amor de Deus, ó, Daisy, essa... Cadê? Não tá aparecendo aqui. Daisy, essa navalha não tem... Não tem lâmina. É tá? cenográfica. Cenográfica, tem, é uma já vi aqui, brincadeira já. só. Vai, vamos. Como ficaremos aqui? Lê, talvez se você Não, for vocês podem ficar... Ah, tá, entendi. pra cá, Pela- porque pela talvez o câmera. enquadramento aqui fica... Ah, não, ó, o Caio tá ajustando. É aquela Diga. câmera ali, né? Isso. Assim? Pode ir aqui. Pode. Arruma o livro, peraí. Calma aí. Assim? Vai ler. Vai. Aqui? Caruso, poder virar um pouquinho. Pode? Pessoal, muito obrigada. Gente, muito Salve de palmas pra obrigado. equipe. Muito obrigada. Obrigada a vocês, foi muito gostoso. Esse foi o primeiro episódio de Sessão Dupla Temos um sonho. Nasceu. com Nasceu. Saulo Vasconcelos e Caru Truzzi. Pessoal, muito mundo. obrigado. Obrigado, Falou. gente. Obrigada, Vida longa. gente. A sessão dupla, muito sucesso pra Sucesso vocês. pra vocês. Muito obrigada pra vocês também. Esperamos recebê-los de volta em breve para Por outra, favor. talvez para outra produção, né? Só convidar que a gente vem. Com certeza absoluta. Muito obrigada por tudo, Obrigado, gente. pessoal. Valeu. Muito obrigada por Obrigada. terem assistido o primeiro episódio de Sessão Dupla. E ai, meu Deus, é A isso. gente fica todo por aqui. mundo. A gente fica por aqui.
É isso aí. Tchau, gente! Bom, e como não dá pra levantar um musical sem pessoas sérias e comprometidas com aquele projeto, também seria impossível levantar um programa como esse. Então a gente tem uma equipe enorme por trás que tá fazendo Sessão Dupla acontecer e acreditou nesse sonho com a gente. E agora a gente vai agradecê-los. A Isa Hyatt, que fez a nossa arte de lettering e ajudou a levantar essa identidade visual. Inclusive tá em tudo, ó. Tudo isso aqui foi ela que fez, as canecas também. A nossa equipe de captação em audiovisual, Maju Blanes, Malu Malafaia e Tiffany Maria. A nossa direção de audiovisual, Caio Lima. E também uns agradecimentos especiais. Primeiramente ao Diogo e toda a equipe e elenco de Sweeney Todd Brasil. A Deise Feitosa, Renato Tavares, Irineu e Viana, que acreditaram nesse projeto, nesse sonho com a gente. E também a quem ajudou a gente aqui hoje no estúdio, o Anderson e a Nath. E acima de tudo, a Max e o Clóvis, que sempre embarcam nas nossas loucuras, que foram atrás com a gente de cada peça que está nesse cenário aqui. E que também está com a gente em cada palavra, gesto nosso, que são nossos pais. Então, sem eles nada disso seria possível, a gente não teria como deixar de agradecê-los também por fazerem parte desse projeto com a gente. Pai e mãe, obrigado pela ajuda no apoio incondicional. Esse foi o nosso primeiro episódio de Sessão Dupla. Esse foi o nosso primeiro episódio de Sessão Dupla. A gente espera que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu fazê-lo. E vocês podem nos acompanhar onde, né? Pode nos acompanhar pelas redes sociais. É @Sessão Dupla no Instagram, @Sessão Dupla no YouTube. Se vocês pesquisarem também vão encontrar o nosso canal, que é inclusive onde vai estar publicado esse episódio. E não esqueça de seguir, ativar a notificação, curtir, comentar, mandar pra todo mundo. Por favor, gente, cada feedback vai nos ajudar muito a continuar com essa temporada. E se vocês quiserem nos seguir nos nossos Instagrams pessoais também, temos o @IrmãoGines e o meu arroba é @LetinesGines. E Lucas Gines. Eu sou a Letícia. E eu sou o Lucas. E esse foi o nosso primeiro episódio de Sessão Dupla.